Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um dia, venho aqui falar no meu canal sobre minha família disfuncional, abusiva e tóxica. Lembrando sempre que eu não sou profissional habilitada para dar diagnóstico, não ofereço nenhum tratamento. Eu venho aqui falar da minha experiência, sobre tudo que eu tenho buscado nos últimos 8 anos para poder sobreviver e aprender a lidar com algumas questões familiares. Recomendo, se tiver lidando com pessoas abusivas, tóxicas, e tiver num sistema bem de violência, talvez já física, procure ajuda profissional, procure a polícia, procure advogado, procure terapia, é isso. Bom, hoje o meu tema vai ser: aprendi a diferença entre ser uma pessoa boa e uma pessoa boazinha, né. Nesses últimos anos eu tive uma compreensão do que é ser uma pessoa boa e uma pessoa boazinha, porque na isso foi fundamental para mim, pois desde que eu era criança eu ouvia que eu era muito ruim, principalmente se eu fizesse as coisas para mim. Sempre que eu saía do da direção de estar fazendo sempre algo para os outros e tentava fazer algo para mim, eu era considerada ruim. Depois fui crescendo, se eu comprava algo para mim, se eu pensava em algum lugar, se eu tivesse sonho, eu estava sendo ruim, eu era chamada de ruim. Durante anos da minha vida adulta, eu sempre ouvi que eu era uma pessoa ruim. Eu tinha tanto isso introjetado em mim de ser ruim, que eu tinha medo de ter filho, porque eu sempre ouvi que eu era tão ruim que eu ia colocar uma pessoa tão ruim quanto a mim no mundo, e isso era pesado. Eu tinha medo disso, de colocar uma pessoa ruim no mundo, porque eu ouvia isso, né, e era pesado. Então, eu acho que de ouvir isso, eu achava que ser bom era não fazer nada para mim e sempre fazer, me doar, doar, doar e para pertencer, para as pessoas me acharem boa. Só que eu fui ao longo dos anos percebendo que você vai fazendo e é infinito, porque as pessoas vão se acostumando. E tem pessoas que vão achar que quem é bom é trouxa, né. Algumas pessoas eu já fui chamada de trouxa, por receber até abuso de pessoas que eu estava tentando, de alguma forma, ajudar. Eh, e aí eu fui aprendendo nesses últimos tempos, entendendo que ser boa não é a gente se anular, não é a gente, só fazer as coisas para os outros, porque nunca vamos conseguir agradar totalmente as pessoas, né. A gente O critério da pessoa, a marca da pessoa do que é bondade, vai ser diferente para mim, para outra pessoa, né. E para mim a bondade ela já deveria ser um padrão, a gente deveria agir assim, normalmente, né. Senso de justiça, de que as pessoas merecem coisas boas, né. Só que as pessoas confundem, tipo assim, se tem uma pessoa muito que se doa, 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 aí parece que ela vira o padrão da doação, ninguém mais precisa doar, fazer nada, né. E, eh, ao longo do tempo, esse doar, se dar, se doar, doar, isso a gente vai ficando vazio, porque a vida é uma troca, né. Não que você vai fazer as coisas esperando uma recompensa, mas nós somos seres humanos e a gente precisa, é necessário regar uma planta para ela florescer, né. Então, assim, esse foi, assim, muito importante, porque eu tinha muito conflito, principalmente, assim, porque como eu não podia desde criança não fazer as coisas para mim, e eu só podia fazer para mim, tinha assim,
bem novinha mesmo, aí adolescente, por exemplo, até as coisas básicas, ir para a escola, fazer os deveres da escola, brincar, depois que eu fizesse tudo, ir para a igreja, depois que eu fizesse tudo, que eu era considerada, caprichosa, boa. Então, assim, eu fui tendo esse padrão na minha vida, depois que eu fizer tudo para todo mundo, eu vou lá fazer as coisas para mim, porque aí eu vou estar liberta, eu vou ser boa. Né, mas não é isso, isso não é ser bom. Isso eu só estava, fazendo coisas, eu não sei se era para me sentir bem, que eu achava que era certo, mas eu ainda continuo acreditando na bondade. Eu acredito que as pessoas merecem coisas boas, só que as pessoas não podem ser abusivas com o tempo e com a vida e com o que eu posso doar para elas, né. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, porque eu achava até que eu era uma pessoa má, igual as pessoas foram más comigo quando eu não fazia o que as pessoas queriam. Eu achava que eu estava sendo muito ruim, igual aquelas pessoas que eu não queria ser igual. Isso, eu tinha muito medo de me tornar uma pessoa das pessoas que eu me relaciono e me relacionei, né. E aí, uma vez me contaram uma história minha quando eu era criança, pequenininha mesmo ainda, primeira infância. Uma das pessoas que me cuidavam falou que eu tinha uma coleguinha que eu ia brincar e aí eu tinha uma banheira de brinquedos, essa coleguinha pegava todos os meus brinquedos, cada brinquedo que eu pegava, essa coleguinha pegava os brinquedos. E eu ficava muito chateada, mas eu levava para, eu acho, para não perder a amizade, né. Tipo, disse que eu tinha 2, 3 anos nessa jornada minha aí. E aí um belo dia dizem que eu fiquei muito revoltada e peguei no cabelo da coleguinha e fui bem violenta. Eu acho que essa menina tá dentro de mim. Eu não sou violenta assim não, eu não pego no cabelo, não faço esse tipo de comportamento, mas eu acho que eu resetei essa menina dentro de mim, essa garotinha, de não aceitar mais que cada coisa que eu pegue, cada brinquedo, cada coisa que eu lute pela minha vida, conquiste, vem essa coleguinha tomar. Eu não sou tão boazinha, eu não sou tão legalzinha. Passei a vida assim, as pessoas querendo ocupar meu lugar, tomar as coisas que eu conquistei, meu espaço, minha jornada. Então, é bom eu saber que eu não sou tão boazinha, que eu sou justa. Continuo com meu coração de bondade, eu tenho certeza, mas foi muito bom definir que as pessoas não podem vir pegar as coisas da gente, elas não podem tomar nosso espaço. A vida de cada um, todo mundo tem uma parte na vida de conquista, das suas próprias conquistas. Eu não tomo as coisas das pessoas, eu não tomo o espaço das pessoas, eu não fico achando que eu mereço o lugar das pessoas. Então, assim, foi muito bom aprender isso, muito bom. Sou grata a quem me apresentou esse conhecimento entre bondade, por ser boa e boazinha. Foi um dos aprendizados desses últimos 8 anos. E fez diferença. Fez diferença para mim, assim, eu não sinto polva. Até para eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu tive que ver que eu não sou tão boazinha, que eu não sou tão legalzinha. E eu sabia que dentro de mim estava vibrando essa pessoa querendo falar isso, assim: "Não, eu não estou gostando disso, não quero fazer isso". Mas apareceu essa pessoa. Então, assim, na minha família disfuncional eu fui moldada para ser boazinha, eu nunca desagradar, a filha boazinha, 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 e vai sendo boazinha, mas eu não sou. Eu tenho alma também, eu sinto raiva também, eu fico chateada também, porque eu fui percebendo que sem a raiva, para essa busca, para essa vibração, para a vida da gente, até de vir aqui fazer um vídeo, sem essa raiva a gente perde a vontade, a gente vai ficando anestesiada, sem essa
ousadia para a vida, fui percebendo, porque a gente vai ficando anestesiada, porque as pessoas precisam ter alguém calminha a vida toda. E aí essa descoberta e me liberta a cada dia. Sou boa, mas não sou boazinha. Obrigada por assistir.